tema da mensagem é Vivendo pela Fé. Nós estamos aqui no nosso encontro de fé, né? E eu estava esses dias, acho que segunda-feira, né? Segunda-feira à noite, estava com o Davi no colo, fazendo ele dormir. E a gente tem o costume de colocar uma musiquinha lá que ele gosta, ele se acalma, a hora que coloca uma musiquinha, um louvor lá para dormir, né? E estava tocando uma música conhecida, famosa agora aí do F. Hope, né? Que inclusive a música chama Fé, onde diz, né? A canção diz, né? Eu fixo os meus olhos, né, no autor e no consumador da minha fé, né? Fazendo uma referência ao que está escrito na carta aos Hebreus, né? No capítulo 12, versículo 2, né? E eu ali meditando naquela música, prestando atenção, né? E pensei, olha que coisa interessante, né? Enquanto que a carta aos Hebreus, né, o autor aos Hebreus diz que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, né, que é o autor e o consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, né, que nós temos que viver pela fé e não por aquilo que nós vemos, né. Enquanto que Paulo diz que nós temos que viver pela fé e não naquilo que nós estamos vendo, né, o autor aos Hebreus, que alguns estudiosos acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não é uma certeza, porque o apóstolo Paulo costuma, ele nas suas cartas, ele se apresenta, ele fala, eu, Paulo, né, e na carta aos Hebreus não tem, mas alguns estudiosos acham que pela a característica literária, tenha sido ele que escreveu a carta aos Hebreus, mas não é uma certeza, não podemos afirmar, mas nós vemos aqui que são coisas parecidas, né? Enquanto Paulo diz que nós temos que viver pela fé e não por aquilo que nós vemos, né? Hebreus diz que nós temos que olhar para Jesus, fixar os nossos olhos em Jesus, né? E porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Então nós temos que viver pela fé e não por aquilo que os nossos olhos veem. E quando nós falamos de olhos, nós sabemos que a nossa visão, ela é um dos sentidos que nós temos, né? E é o sentido que nos dá a direção. Se a gente perder a visão, nós perdemos a direção, concorda comigo? Por exemplo, a pessoa que não tem uma mão, que perdeu o tato, ela pode dirigir, não pode? Ela tem o carro adaptado, dirige com uma mão, carro automático, aquela coisa toda. A pessoa que não fala ou que não escuta, também pode dirigir. Agora, e alguém que não enxerga, que não tem visão? Dificilmente essa pessoa vai poder dirigir, porque você perdeu o senso de direção. Então, a visão é o que nos dá a direção. Por isso que Paulo fala, olha, nós temos que viver pela fé, e não por aquilo que nós vemos. E por isso que a carta aos Hebreus diz que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Se a gente unir essas duas coisas, nós vamos entender o seguinte, olha, a nossa vida, ela tem que ser direcionada por Jesus. Quando nós vivemos por aquilo que nós queremos, quando nós vivemos pela nossa vontade, somos nós que estamos dirigindo a nossa vida. Mas quando nós vivemos pela fé, eu estou dizendo assim para Jesus, Jesus, o Senhor dirige a minha vida, porque eu não vou viver por aquilo que os meus olhos veem. Eu vou viver pela fé. É como se a gente fizesse aqui uma analogia com um carro. Alguns vão dizer, eu já ouvi alguém dizendo o seguinte, olha, viver pela fé é tirar a mão do volante e deixar Jesus conduzir. Eu vou um pouquinho mais além. Eu não acho que viver pela fé é estar dentro de um carro e tirar a mão do volante, mas ficar no banco do motorista. Sabe por quê? Porque a hora que o carro dá uma balançadinha, vai para lá e para cá, o que a gente faz? Põe a mão no volante. Então viver pela fé para mim é você sentar no banco do passageiro e deixar o carro ser conduzido por Jesus, porque aí no banco do passageiro é mais difícil você tentar tomar o controle, não é verdade? Eu não sei se você sabe, mas já viram aquele carro Tesla, né, que é um carro, né, ele é autônomo, 100% autônomo, ele anda sozinho. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ver rodando lá, ele dirige sozinho, você entra lá, coloca o endereço lá no GPS dele e ele vai sozinho. Só que ainda a legislação americana não permite que as pessoas que têm esse carro andem no lado do motorista, andem do lado do passageiro. Você até pode deixar o carro dirigir sozinho, mas desde que você esteja no banco do motorista. Você fica no banco do motorista e pode cruzar o braço.
Pode cruzar o braço e ficar numa boa que o carro vai andar sozinho. Lá tem Uber que faz a entrega, né, e o carro chega sozinho na porta da sua casa. Mas para quem está no carro, você não pode deixar ali o banco do motorista. Enquanto que, na verdade, viver pela fé é você estar nesse carro, só que você está no banco do passageiro e dizer assim: Jesus, pode dirigir o carro para mim. E aí você sabe que você já andou com pessoas assim, que você está no caminho, você sabe que um caminho, você conhece o caminho que pode ser feito, você percebe que a pessoa está fazendo um caminho diferente. Aí quem dirige, quem é motorista, é muito comum você falar assim: mas por que você não foi por ali? Mas por que você não virou aqui? É comum, é normal. Porque a gente tem o costume o quê? Da direção. Mas quando eu vivo pela fé, eu digo para Jesus: Jesus, pode dirigir o carro. E olha, pode fazer o caminho que o Senhor achar. Faça o caminho que o Senhor achar melhor. Porque talvez a gente vai achar que um caminho é melhor. Mas Jesus, assim como um GPS, ele está vendo lá o final da nossa chegada. E aquele caminho que a gente acha que é o melhor, de repente no meio do caminho vai ter um acidente, vai ter um trânsito, vai ter uma obra. E aí então Jesus, já sabendo disso, ele desvia o caminho. E às vezes o caminho que parece ser mais longo, mais difícil, se torna o melhor caminho. É assim, isso é o que significa para mim viver pela fé. Ter uma vida de quem vive pela fé. É entregar nas mãos o controle total para Jesus e deixar Ele dirigir a nossa vida e ter a total confiança de que Ele vai fazer o melhor caminho, de que Ele vai nos levar até o destino final. Só que tudo isso é legal, né? Mas e na prática? Como que funciona tudo isso na prática? Nós temos um exemplo aqui na Bíblia, aliás, nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu quero trazer aqui um exemplo muito prático de alguém aqui que precisou e que viveu pela fé. Que viveu o que está escrito aqui nessa palavra: eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Porque essa pessoa aqui, quando ela estava olhando as circunstâncias ao seu redor, ela estava vendo muitas coisas ruins, mas ao lado dela estava Jesus, e Jesus falando para ela: olha, tenha fé, crê em mim, vai dar tudo certo. Essa pessoa, você sabe, você conhece, é Jairo. Conhece a história de Jairo? Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, né? Um homem que era um líder de uma sinagoga, a Bíblia chama de principal, mas era um líder de uma sinagoga judaica, né? Ali ao redor do mar da Galileia. Jesus estava por lá, fez muitos milagres, né? E aí a filha dele estava muito doente, ele vai até Jesus, buscar Jesus para que Jesus fosse curar a filha dele. Eu vou pedir para você ir comigo até o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, né? Porque Jairo nos ensina o que é viver pela fé. Se nós queremos viver pela fé, o que nós precisamos fazer para ter uma vida de quem vive pela fé? E em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Nós devemos abrir mão das nossas convicções. Veja comigo Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim o texto: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Como eu disse aqui, Jairo, ele era um líder da sinagoga, um dos líderes da sinagoga, uma pessoa importante, uma pessoa de posses, uma pessoa, né, da alta sociedade judaica da época. E nós sabemos que muitos judeus acreditaram em Jesus nas suas pregações, mas muitos judeus não acreditaram em Jesus. Muito pelo contrário, perseguiam Jesus, estavam todo o tempo atrás dele, buscando uma forma de poder condená-lo, de poder encontrar uma brecha em Jesus para poder prendê-lo e tudo mais. Só que nós vemos aqui Jairo, um judeu, né, líder da sinagoga, mas nós vemos que qual era a circunstância da vida dele, o que ele estava passando, o que ele estava vivendo. A sua filha estava muito doente, a filhinha dele estava muito doente, e ele abre mão de todas essas coisas, da sua posição como judeu, da sua posição como líder da sinagoga, e vai buscar a sua cura até Jesus, porque ele poderia ter problemas como líder da sinagoga.
Se ele fosse consultar as pessoas da sinagoga e falasse assim, olha, é o seguinte, minha filha está doente, e eu ouvi falar aqui de um tal de Jesus aqui, um galileu, que anda para lá e para cá, ele está sempre aqui ao redor do mar da Galileia, ele curou, ele multiplicou pães, fiquei sabendo toda essa história aqui, eu estou pensando em ir atrás dele aqui para poder ver se ele cura minha filha. Ele ia arrumar um problema dentro da sinagoga. Aqueles que não criam iam falar, Jairo, se você fizer isso, você vai perder a sua posição. Se você for até Jesus, nós vamos te derrubar, ou nós vamos te prender, você vai ter problemas aqui, Jairo, você vai ter problemas. Mas Jairo, ele simplesmente não se importou com a sua posição, ele não se importou com as consequências que, como judeu, ele poderia ter na sinagoga, pelo fato de ter ido buscar Jesus para poder curar a sua filha. Então, meu irmão, quem vive pela fé, nós temos que abrir mão de convicções. Todo mundo aqui tem convicções, todos nós cremos em alguma coisa, todos nós achamos alguma coisa, todos nós temos explicações para determinadas coisas. Nós falamos que temos fé, mas muitas vezes nós temos muitas convicções. Muitas vezes a gente acha demais, muitas vezes a gente pensa demais, muitas vezes nós questionamos demais. Nós temos muitos questionamentos que muitas vezes nos impedem de viver pela fé e de receber o milagre. Eu vou te dar um exemplo. Isso aconteceu com a gente, já aconteceu comigo. A gente sempre fica buscando racionalizar as coisas. A gente vê algumas coisas acontecendo na igreja, a gente tenta racionalizar. Pô, mas será que é isso? Pô, mas será que é? Será que Deus falou isso aí mesmo? Ah, não sei não, hein? Que nem, por exemplo, o dia que o pastor Rodrigo falou aqui de vir aqui na oferta sem dinheiro nenhum, só vir colocar a mão. Tem certeza que alguém, pelo menos uma pessoa, pensa assim, não, mas será que isso aí funciona? Isso é coisa da cabeça né? Deus é Deus. Deus não está preso a essas coisinhas, a essas atitudes. Deus é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E aí que ele fala assim, eu não preciso ir lá pôr a mão para Deus me abençoar. E aí a pessoa não veio e não pôs a mão, porque achou demais, pensou demais. É assim, eu já fui assim, eu já pensei muito, eu já busquei explicação para muitas coisas. Ah, não é assim, Deus é Deus, Deus Ele faz, não depende da gente, aquela coisa toda e tudo mais. Por exemplo, nós falamos aqui que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza absoluta que Deus colocou no meu coração de levar os pedidos lá para Israel. Mas aí eu não sei se tem, espero que não. Né? Aqui não deve ter, né? Talvez lá na central. Né? De alguém pensando assim, você acha que para Deus me abençoar, precisa levar um papelzinho lá para Israel? Deus, se Ele quiser, Ele me abençoa. Irmãos, Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser, mas Ele nos dá a oportunidade de fazer algumas coisas e ser abençoado. O que você vai preferir? Ficar aí com os seus achismos e as suas convicções e não fazer os pedidos? Ou fazer? Se você fizer e não acontecer nada, o que aconteceu? Nada. E se você não fizer e acontecer? E aí, como é que fica? A gente está aqui, nós somos pastores, e às vezes nós estamos ouvindo a palavra, alguém está pregando e tudo mais, e Deus está falando com a gente, aquela coisa toda, e aí de repente, no final do culto, assim, o pastor, você que a palavra falou o seu coração, vem até aqui à frente que nós vamos orar. A gente passa por isso, líderes, pastores, você fala assim, não, eu não vou lá na frente. Eu não vou, por quê? Porque o que vão pensar de mim, né? Eu sou pastor, se eu for lá na frente e começar a chorar, as pessoas vão pensar o quê? Vai estar desviado, esse pastor está desviado, né? Pecou, fez alguma coisa grave essa semana, aí está chorando lá na frente, né? Porque às vezes a gente pensa demais, a gente acha demais, e nós vemos aqui que Jairo, ele simplesmente abriu mão das suas convicções. Tem hora que nós temos que abrir mão das convicções e correr até Jesus. Abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Eu me lembro num acampamento, 2016, acampamento de jovens, né? Estava lá um pastor de fora, um amigo nosso lá de Campinas, da Central de Campinas, e ele estava lá pregando uma palavra abençoada, e no final ali ele fez um apelo, não levantou nenhum jovem. Quando ele falou assim, quem quiser não sei o que, tal, vem aqui para frente agora receber essa oração. O pastor Rodrigo levantou e correu, foi o primeiro lá na frente. E aí ele chegou, ficou ali na frente sozinho, e aí depois chegaram outras pessoas, porque todo mundo espera sempre o primeiro, né? Ninguém quer ser o primeiro.
E correu e foi para lá. Por quê? Ele pensou, olha, nós estávamos num acampamento de jovens, cheio de jovens e adolescentes. Fez um apelo, o primeiro que foi no apelo foi o pastor. Ele simplesmente falou assim, quer saber? Eu não estou nem aí do que as pessoas vão achar. Eu não estou nem aí do que as pessoas vão pensar. Mas Deus falou comigo profundamente nessa palavra. Eu vou para lá para receber aquilo que Deus está falando comigo. Tem hora, meu irmão, aliás, tem hora não. Em todo tempo, para viver pela fé, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão. Deixar as nossas, ficar pensando muito. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que Deus faz? Será que é desse jeito? Abra mão das suas convicções e vai buscar o seu milagre. Foi isso que Jairo fez. Ele abriu mão de tudo. Ele poderia voltar. Quando ele voltasse para a sinagoga, poderiam falar para ele, Jairo, é o seguinte, só que você se envolveu aí com Jesus, a gente não gosta dele, a gente não crê nele, então é o seguinte, você vai criar um problema aqui dentro da sinagoga, nós vamos tirar você da posição de líder da sinagoga, tá? Você vai perder o seu cargo aqui e tudo mais e tal. Jairo estava assim, quer saber? Sabe o que importa? O importa é que minha filha está curada. Importa que minha filha estava doente, estava morrendo, mas agora ela está curada. Jesus curou. Se eu perdi o meu cargo, perdi minha posição, se eu vou começar a ser perseguido por causa disso, não estou nem aí. Abra mão das suas convicções. Abra mão de posições. Abra mão de cargos. Nós falamos aqui, tem pessoas aqui servindo ao Senhor, trabalhando. Mas se você estiver trabalhando e Deus estiver falando com você, e na hora de você, aqui na hora da palavra, alguém falar alguma coisa, mesmo que você esteja trabalhando, em maneira nenhuma, se você vier aqui para orar, nós vamos falar assim para você, ô irmão, por favor, não senta aqui não, volta lá para a sua posição aqui, você está trabalhando, você está servindo, você não pode vir aqui, de jeito nenhum que nós vamos fazer isso. Você está trabalhando, servindo ao Senhor, Deus tocou forte no seu coração, você entende que você tem que vir aqui, que você tem que orar, que você tem que vir ajoelhar, venha. Mas não vai ter letra, não tem problema. Não tem problema. Mas abra mão das suas convicções, para poder você viver o milagre que Deus tem na sua vida. Você não pode perder aquilo que Deus está querendo fazer por conta de convicções. Não, eu não vou, porque hoje eu estou escalado, não posso, estou aqui, Deus, o Senhor está falando comigo agora, mas vamos fazer o seguinte, fala comigo de novo domingo que vem, porque domingo que vem eu não estou escalado, aí eu posso chorar, aí eu posso orar, aí eu posso fazer aquilo outro. Então, meu irmão, se você já foi assim, como eu já fui há um tempo, de pensar demais, de achar demais, de questionar demais, abra mão de todas essas coisas, para poder viver o milagre de Deus na sua vida, amém? Segundo lugar, para viver pela fé, é preciso ter uma confiança total em Jesus. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Você conhece a história, sabe que enquanto Jairo chegou até Jesus, Jesus estava descendo do barco. Jairo falou, Jesus, vão para a minha casa para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, que ela está doente, para ela poder viver. Jesus falou, vamos. No meio do caminho ocorre um milagre da mulher do fluxo de sangue. A multidão de pessoas, as pessoas que estavam ali, estavam comprimindo Jesus, e no meio daquele milagre, acabou o milagre e tal, de repente alguém chega e fala assim, Jairo, notícia quente agora, acabou de chegar à sua casa, estamos vindo de lá, sua filha já morreu, tá? Não precisa mais levar Jesus, já que você não chegou nem na metade do caminho, não incomoda mais o mestre, está vendo o tanto de gente que tem aqui atrás dele? Deixa ele quietinho aí, vão embora para casa que você tem um velório para organizar. Nós temos que ligar para a funerária, tem um monte de coisa para fazer, sua filha morreu, já era, acabou, deixa Jesus aí, que já foi. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que Jairo foi buscar Jesus? Por que Jairo foi até Jesus? Porque sua filha estava morta ou doente? Doente, mas estava viva ainda, não estava? Jairo foi buscar Jesus, ele ouviu falar que Jesus curava. Certamente, no capítulo anterior, antes de atravessar, Jesus acalmou a tempestade.
Jesus, lembra que eu falei aqui em cultos passados que a maioria dos milagres que Jesus realizou foi na Galileia, ao redor do mar? Jairo ouviu falar, ele curou aqui, curou ali, libertou um aqui, acalmou a tempestade, fez um monte de coisa. Então Jairo pensou, esse cara pode curar a minha filha. Ele não foi buscar Jesus porque Jesus ressuscitava pessoas, porque até então Jesus não tinha ressuscitado ninguém até aqui, ninguém, não havia essa história, ele ressuscita pessoas. Jairo foi buscar Jesus porque ele cria que Jesus podia curar a filha dele. Eu já vi pessoas fazer uma série de coisas para buscar cura. Você já viu ou não? É gente que anda de joelho, sobe escadaria de joelho, é gente que faz não sei o quê, faz aquilo outro, né? Viaja não sei quantos quilômetros. Eu ouvi falar de pessoas que viajaram mais de 1000 quilômetros para poder lá passar por uma cirurgia espiritual lá com o João de Deus. Já ouviu falar ou não? Eu lembro quando eu estava antes de operar a coluna, né? Uns dias antes de operar a coluna, um rapaz que trabalha comigo falou assim, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você é crente e tudo mais, mas você já pensou em cirurgia espiritual? Eu falei, como é que é isso aí? Do que você está falando? Não, porque eu conheço um lugar lá e tal, né? Que vai lá e você faz uma cirurgia espiritual. Eu falei, rapaz, eu sirvo o Deus vivo, né? Se ele quiser fazer, ele faz. Mas as pessoas fazem o que for necessário para buscar uma cura. Faz o que for preciso, até quem é crente. Até quem é crente faz o que for preciso para buscar uma cura. Mas eu nunca vi ninguém fazer nada por alguém que já morreu. Você já viu alguém subir na escadaria de joelho? Eu falei, irmão, por que você está subindo na escadaria de joelho? Porque meu pai morreu semana passada, e aí eu creio que se eu acabar de subir a escadaria de joelho aqui, ele vai ressuscitar. Eu nunca vi, você já viu, não? As pessoas fazem isso por cura. Jairo, ele tinha fé em Jesus, que Jesus podia curar. Quando os homens chegaram e falaram assim, não incomode mais o mestre, sua filha morreu, estavam dizendo para ele, Jairo, acabou, filho, acabou, já era. O que ele podia fazer era curar sua filha, mas não deu tempo. Não deu tempo dele chegar. Lembra da irmã como é que era o nome do amigo de Jesus? Lázaro. Fugiu o nome aqui agora. Lembra da irmã dele? Jesus, se o senhor tivesse chegado aqui antes, se o senhor tivesse aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, ele estava doente, se o senhor tivesse aqui, o senhor podia curar. Jesus falou, Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jairo, ele acreditava que Jesus podia curar. Quando ele recebe a notícia de que morreu, Jesus fala para Jairo, Jairo, tão somente creia, não tenha medo, tão somente creia, continue crendo. Jesus não deu nenhum spoiler para ele, Jesus não falou nada. Jesus não falou assim, Jairo, deixa eu te contar uma coisa, a sua filha morreu, tá? Eles estão certos, ela morreu mesmo, mas eu estou indo até lá e eu vou ressuscitar ela, fica em paz, fica tranquilo aí, fica tranquilo. Jesus não falou nada, Jesus só falou assim, Jairo, creia, tão somente creia, fique em paz. Nós precisamos escolher aquilo que nós vamos fazer, porque o que Jesus estava falando para Jairo é o seguinte, Jairo, a mesma fé que te trouxe até aqui, mantenha ela, continue crendo, continue crendo. A mesma fé que te trouxe aqui, continue crendo. Ou seja, confie totalmente em mim. A sua fé não pode só ir até a página 2. A sua fé não pode ser assim, eu creio que Jesus cura, mas não que Ele ressuscita pessoas. Então você está entendendo que tem que ser uma fé completa, uma confiança total em Jesus? O que Jesus quis dizer para ele foi isso, Jairo, você não pode só achar que eu curo, continue crendo, continue crendo. Da mesma forma, nós cremos que Jesus faz determinadas coisas, não é verdade? Mas será que realmente nós temos fé para acreditar que Jesus faz todas as coisas? Todas, eu disse todas. Nós cremos que Ele faz determinadas coisas, não é verdade? Não é? Mas será que nós cremos que Ele faz todas as coisas?
Ou será que tem coisas que a gente acha, isso aqui acho que não vai dar não? Porque a Bíblia diz o seguinte: não há impossível para Deus. Ou seja, Ele pode fazer todas as coisas. Então a nossa fé tem que ser uma confiança total em Jesus. Nós temos que crer que Ele pode fazer todas as coisas. Ah, pastor, mas você não tem noção do que está acontecendo comigo. É impossível. Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Ele faz e Ele pode fazer todas as coisas. Existe uma barreira entre o natural e o sobrenatural. Existe uma barreira que nós temos que romper para poder viver o sobrenatural. Por exemplo, natural. Se você colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Sobrenatural. Você anda no meio do fogo e não se queima. Natural. Você pisa na água, faz o quê? Afunda. Sobrenatural. Você anda sobre as águas. Quem faz o sobrenatural é Deus. Mas somos nós que rompemos a barreira entre o natural e o sobrenatural. E essa barreira, ela é quebrada, sabe como? Com uma confiança total em Jesus. Se nós cremos totalmente que Jesus pode fazer todas as coisas, nós estamos aptos para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Você está me entendendo? Amém. Você lembra? Só que nós precisamos escolher. Quem escolhe o que nós vamos viver somos nós. Naquele momento ali, Jairo tinha duas opções. Os amigos chegaram e falaram: morreu, vamos embora. Jesus falou: continue crendo. Jairo, eu imagino a cena, Jairo olhando para os dois assim. Você lembra daquele, quem é mais, um pouco mais velho, mais velho não, quem já viveu um pouco mais, vai se lembrar daquele programa Você Decide. Lembra do Você Decide? Não lembra, né? Eu assistia bastante, assistia com a minha mãe gostava muito de assistir o Você Decide. Você tinha lá uma história, contando uma história lá, e de repente quando tinha que aparecer uma decisão, aparecia quem? O Tony Ramos, E aí, se você acha que o fulano deve fazer isso, ligue para 0800, lembra disso? Eu imagino que nessa hora aqui, Jairo, pensando que ele ia fazer, aparece Tony Ramos no meio da cena. Se você acha que Jairo deve seguir os seus amigos e preparar o velório da filha, ligue para 0800, 200 e não sei quantos. Mas se você acha que Jairo deve seguir, crer em Jesus e continuar crendo, ligue para 0800. Aí no final ele falava: fique com o final que você escolheu. Somos nós que escolhemos. Ali, se Jairo fala assim: Jesus, tchau, eu vou preparar o velório, o que Jesus ia fazer? Eu falei para você continuar crendo, Jairo. Mas, tudo bem, a escolha é sua. Mas, o texto mostra que Jesus continuou o caminho e foi junto com ele. Jairo, ele escolheu entregar a direção do carro para Jesus. Ele decidiu manter a sua confiança totalmente em Jesus Cristo, confiando que Ele pode fazer todas as coisas. Isso é exatamente o que é viver pela fé. E a gente termina aqui olhando o versículo 39, que está dizendo assim: Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Porque quando chegaram em casa as pessoas estavam chorando. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança estava. Tomou-a pela mão e disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quem vive pela fé vai ser zombado por aqueles que não vivem. Quem escolheu viver pela fé, quem escolheu confiar totalmente em Jesus, muitas vezes vai ser zombado pelos outros. Jesus chegou, as pessoas estavam chorando. Por que vocês estão chorando? A menina não morreu. Aí todo mundo falou: era só que faltava. Nós vimos a menina dar o último suspiro. O médico entrou lá, viu os batimentos, viu que não tem batimento, decretou a morte. Tem aqui o atestado de óbito, está pronto. Como é que você está falando que a menina não morreu?
Essa era a visão de Jairo. O que Jairo estava vendo, quando ele saiu de casa, o que é que ele via? Uma filha doente, muito doente. Agora o que ele estava vendo? Uma filha morta. Piorou, a situação piorou, era aquilo que os olhos deles estavam vivendo. Mas o texto diz o quê? Eu vivo pela fé e não pelo que vejo. Jairo escolheu não viver por aquilo que ele estava vendo, ele escolheu viver por aquilo que Jesus estava falando. E o que Jesus falou para ele? A menina apenas dorme. Porque para Jesus, a morte é simplesmente um sono. É simplesmente um sono. Para Jesus, a morte é simplesmente um sono. Ele desperta as pessoas da morte como desperta alguém de um sono. Por isso que ele falou, a menina tinha morrido sim, mas para Jesus a morte é um sono. Menina, levanta, levanta. E a menina levantou. E eu termino dizendo o seguinte, meu irmão. Os nossos olhos podem estar vendo um cenário difícil, um cenário de impossíveis, né? Um cenário complicado. Os nossos olhos podem estar vendo coisas complicadas, situações que não mudam, problemas que não se solucionam, né? Pessoas que não mudam, né? Algo lá no trabalho que não muda. Os nossos olhos podem estar vendo isso. Mas Jesus sabe como Jesus vê? E Ele quer que nós enxergamos da mesma forma. Ele vê como uma oportunidade para um milagre sobrenatural. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa de viver o milagre e de viver o sobrenatural. Fique de pé, em nome de Jesus, para a gente poder orar.